Nós, na semana passada, fizemos uma atividade como essa sobre o impacto da votação na Câmara dos Deputados. Então, estava todo mundo muito indignado e muito preocupado. De lá para cá, as coisas evoluíram bastante. A gente teve, primeiro, tempo para processar melhor as informações. Em segundo lugar, começou a haver uma série de ações, algumas organizadas e outras espontâneas, das quais as mais interessantes são essas que estão ocorrendo na Avenida Paulista, né? Começa a haver uma mobilização espontânea de jovens, de outros setores da sociedade, dando continuidade à luta contra o golpe. E a gente teve também, na semana passada, uma série de reuniões das frentes e das organizações que lutam contra o golpismo. A gente teve uma reunião da Frente Brasil Popular, teve uma reunião da Frente Povo Sem Medo, teve uma reunião conjunta dessas duas organizações, a Central Única dos Trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores também se reuniram, o Partido Comunista do Brasil, a União Nacional dos Estudantes, o Movimento Sem Terra soltaram notas públicas e houve uma série de manifestações de personalidades, de instituições e muitas manifestações da imprensa internacional, criando um ambiente que dá continuidade à luta contra o comunismo. Bom, então hoje a gente faz a nossa atividade, a nossa reflexão num outro momento. Né? Sobre esse outro momento, a primeira coisa que eu queria começar falando é que a gente tem a obrigação de fazer muita reflexão sobre esse período que a gente está vivendo. Existem fatos novos que exigem novas análises, existem verdades antigas que foram esquecidas e que a gente é obrigado a lembrar delas outra vez. Existe, portanto, a necessidade de processar melhor, não só o curto prazo, mas processar melhor o médio e o longo prazo. A gente está num momento em que ficou claro para quem tinha dúvida que o taticismo, ou seja, pensar só no curto prazo, pensar só no que aconteceu ontem para decidir o que a gente vai fazer amanhã, é insuficiente. A gente precisa recuperar a capacidade de encadear o pensamento conjuntural com o pensamento estratégico, com o pensamento de médio e longo prazo, evidentemente fazendo isso na resistência contra o golpismo. Né? Não se trata de parar para pensar e deixar a caravana passar. Ao contrário, para resistir ao golpe, é muito importante que a gente combine a reflexão de curto prazo com a reflexão de médio e longo prazo. Né? Uma segunda questão que ficou clara, né, ficou claro mais uma vez, se reafirmou nessa semana que passou, é que o impeachment ele é parte de um processo mais amplo de golpe. O impeachment é parte de um movimento golpista e esse movimento golpista não é nacional. A gente tem um processo latino-americano muito evidente, coincidiu a votação aqui na Câmara dos Deputados do Brasil com a votação do parlamento na Venezuela querendo encurtar o mandato do presidente Nicolás Maduro. Então há um processo internacional, principalmente latino-americano, em que as elites aqui da nossa região estão em plena contra-ofensiva contra aqueles governos progressistas e de esquerda que se estabeleceram aqui desde 1998. A gente pode falar, portanto, que esse impeachment faz parte de um movimento golpista que, por sua vez, faz parte de uma contra-ofensiva conservadora que, no caso do Brasil, teve início mais ou menos em 2011. Quem são os personagens dessa contra-ofensiva conservadora? Quem são os setores que estão envolvidos nela? Do ponto de vista social, o grande capital, o grande empresariado, se equivocam aqueles que localizam na classe média, nos setores médios tradicionais, é o centro dessa operação. Evidentemente, os setores médios são a vanguarda militante desse movimento conservador, eles são a tropa de choque, são aqueles que vão para a rua, mas quem está à cabeça desse processo é o grande capital, e o grande capital tem uma influência muito grande sobre os setores médios, inclusive sobre os setores populares. Há setores populares que, em sua maioria, não estão mobilizados em favor de ninguém, mas há também parcela dos setores populares e grande parte dos setores médios tradicionais que, sob a direção do grande capital, estão engajados nesse movimento. Existe, do ponto de vista político, a direita política tradicional, né? O PSDB e o PMDB, na sua maioria, mas também outros partidos de centro-direita, que, no período que antecedeu a votação do impeachment, se deslocaram todos a favor do golpismo.
E existe também, além da direita institucional tradicional, essa direita fascista, essa direita social, que é exatamente quem, para surpresa de quem não acreditava nisso, a gente vê nas pesquisas declarando voto na candidatura desse fascínio que é o Bolsonaro. Quanto mais a gente vê as pesquisas, mais fica claro que quanto mais sobe a renda das pessoas, maior é a adesão ao voto, ao apoio, ao aplauso ao Bolsonaro, apesar de ele ter sido explicitíssimo, né, na Câmara dos Deputados, fazendo questão de elogiar um torturador, fazendo questão de elogiar um golpista, fazendo questão de elogiar a ditadura militar. Além do grande capital, dos setores médicos tradicionais, além da direita tradicional e da direita fascista, a gente tem também envolvido nessa operação golpista a mídia, o oligopólio da mídia, e também aparatos de Estado, né, setores importantes da burocracia estatal, especialmente o Ministério Público, na Polícia Federal e na Justiça Federal. A gente tem também as igrejas conservadoras e está claro para nós que há uma forte presença de interesses internacionais. A gente sempre tem dito, nos nossos debates, que esses setores todos, apesar das suas diferenças, têm um plano estratégico comum. Esse plano estratégico comum inclui realinhar o Brasil aos Estados Unidos, inclui reduzir os direitos sociais da classe trabalhadora e inclui restringir as liberdades democráticas. Eles tinham várias políticas e se unificaram na reta final, na semana que antecedeu o 17 de abril, em torno da ideia de derrubar o governo Dilma, através do impeachment, e combinado com isso, restringir a existência do Partido dos Trabalhadores, da liderança do Lula e do conjunto da esquerda política e social. Então esse é o ambiente em que a gente está. É necessário ter claro que existe, portanto, uma ação que é o impeachment que não se encerra nela mesma, faz parte de um movimento mais amplo que a gente chama de golpismo e que está encadeado nessa contra-ofensiva conservadora. Se essa contra-ofensiva vence, a gente vai ter um retrocesso global, que não vai atingir só o PT, não vai atingir só o governo Dilma, não vai atingir só a liderança do Lula, vai afetar o conjunto dos movimentos sociais. E por isso nós consideramos que é nossa obrigação fazer de tudo que for possível para deter essa contra-ofensiva agora na etapa em que ela está, que é no Senado. Né? A gente tem que fazer de tudo para tentar impedir que no Senado prevaleça o impeachment e a gente deve fazer de tudo, inclusive, para tentar que essa operação não só seja derrotada, mas que a gente possa retomar o movimento que nós fizemos já há vários anos aqui no Brasil, de mudar a sociedade brasileira. Então não se trata só de derrotar os nossos inimigos, mas também de retomar um processo de mudanças na sociedade brasileira. É evidente que hoje falar disso pode soar para muita gente irrealista, porque a próxima etapa do combate no Senado Federal é a votação da admissibilidade. E para aceitar a admissibilidade, basta a maioria simples no Senado, e a gente sabe, olhando a comissão que foi escolhida, que existe uma ampla maioria de senadores favoráveis a aceitar a instalação do processo. Eles têm, portanto, ao que tudo indica, maioria simples na comissão e maioria simples no plenário do Senado para aceitar a admissibilidade. E, neste caso, a presidenta Dilma será afastada temporariamente pelo prazo máximo de 180 dias, enquanto dure o processo. Ele pode durar mais do que alguns dias, mas tem como limite os 180 dias. E, sendo afastada a presidenta Dilma, automaticamente assume o vice-presidente golpista Michel Temer. Então, hoje a gente está num momento muito difícil da batalha, mas mesmo assim nós consideramos que é essencial esse processo de mobilização, de debate político na sociedade brasileira e de disputa corpo a corpo no Senado, porque quanto maior for a nossa resistência agora, melhor essas condições para que a gente, num segundo momento, possa retomar a nossa ofensiva, ou então, quanto maior for a resistência nossa agora, nós podemos, inclusive, conseguir impedir que tenham vitória nessa etapa. Por isso é muito importante que a gente mantenha o espírito de fazer um corpo a corpo, casa a casa, disputa pessoa a pessoa, no sentido de impedir o golpe, impedir que se consuma o golpe. Né?
É importante falar disso porque um dos saldos desse processo, um dos saldos mais importantes desse processo é a construção dessa unidade popular que a gente está vendo existir nas ruas do país. Para além do PT, para além das forças que defendem o governo Dilma desde o início, se construiu um amplo leque de forças democráticas, populares, socialistas, de esquerda, progressistas, pessoas que inclusive fazem oposição ao governo Dilma e fazem oposição ao PT, mas que consideram inaceitável, mais do que isso, perigoso para a sociedade brasileira e perigoso para a democracia, que esse golpe se consuma, uma vez que, na prática, ele vai significar que um grupo de parlamentares se julga no direito de reverter a decisão adotada pelo povo brasileiro nas eleições de 2014. O Brasil não é parlamentarista, o Brasil não prevê esse tipo de situação e por isso o que a gente considera que há um golpe parlamentar. Quer dizer, se inventou um pretexto, uma vez que não há nenhum crime de responsabilidade, se inventou um pretexto para que uma maioria parlamentar reverta a decisão das eleições de 2014. E é isso que constitui o golpe, e contra isso se construiu um movimento democrático, popular e progressista, que não só é importante para deter o golpe, como mais importante ainda, ele é fundamental para a gente retomar o processo de mudança no Brasil. Essa unidade popular que está se criando na prática, ela é condição sine qua non para que a gente volte a fazer mudanças no país. Por isso, essas reuniões todas que ocorreram na semana passada, das entidades que eu citei, das frentes, movimento sindical, partidos políticos, movimentos populares, apontaram algumas diretrizes. A primeira dessas diretrizes é que o governo precisa fazer mudanças imediatamente. A gente já havia tratado disso na sessão passada, aqui no nosso debate passado, e hoje é uma demanda formal que está sendo entregue nesta segunda-feira à presidenta Dilma, que ela recomponha o Ministério, fazendo com que o Ministério tenha a fotografia das ruas que se mobilizaram em favor da democracia e que ela adote algumas medidas que, mesmo que não tenham significado imediato, deixem claro para a população de que lado está o governo e de que lado estão os golpistas. A gente tem assistido no noticiário e nas declarações sinais inequívocos do que virá a ser um eventual governo golpista. Inclusive, políticas que até ontem se dizia que seriam imexíveis, como a Bolsa Família, já há figuras como Ricardo Paes de Barros e outros falando claramente que há um exagero, que há populismo, que políticas como Pronatec, políticas como Bolsa Família precisam ser revistas, que políticas como reajuste do salário mínimo precisam ser revistas. Então está muito claro para quem tinha alguma dúvida que, mesmo que não inicie fazendo maldades, um governo golpista será um governo da maldade e que, portanto, é muito importante que a presidenta Dilma recomponha o seu ministério e sinalize medidas imediatas para deixar isso ainda mais claro para o povo brasileiro e também para que seja possível convocar o povo brasileiro à mobilização nessa reta final. A gente precisa ter um ministério de combate, um ministério com figuras públicas muito corajosas e muito engajadas nessa defesa da democracia, para aumentar as chances da gente derrotar o golpismo na votação que vai ocorrer no Senado e também para que façam parte do movimento de resistência que terá prosseguimento depois. Uma segunda linha de ação que foi debatida nessa semana que passou diz respeito ao corpo a corpo dos senadores. É muito importante que os senadores vejam o que já está acontecendo com os deputados que votaram a favor do golpe. Quer dizer, cada deputado e deputada que votou a favor do golpe vai ser submetido a escracho popular, vai ser comparado a Silvério dos Reis, vai ser comparado a um traidor, vai ser comparado a um golpista, e isso vai ser lembrado cotidianamente. É um alerta para os senadores, porque o mesmo tipo de tratamento que está sendo dado aos deputados vinculados ao golpe será dado aos senadores. E é muito importante usar esse processo daqui até mais ou menos o dia 11, quando deve ser feita a votação, para esclarecer a população brasileira. Agora que as pessoas estão se dando conta do que é que está em curso, agora que vai ficando claro que se inventou um pretexto para fazer o impeachment, agora que vai ficando claro que não há crime de responsabilidade algum, agora é a grande oportunidade para utilizar o palanque do Senado como um espaço para denunciar a sociedade brasileira que ela está sendo roubada
do seu direito democrático de eleger quem ocupa a presidência da República. E é importante também utilizar esse espaço do Senado para deixar muito explícito que não vai haver complacência nem com os parlamentares, nem com o governo golpista. Ou seja, nós não vamos aceitar que um governo que não foi eleito governe. Um governo usurpador, um governo que terá sido posto ali por um golpe, não vai ser tratado como um governo legítimo, nem como um governo de legalidade, e não vai ter um segundo de paz. Uma terceira frente de trabalho é a mobilização social. Não só tem que haver ação da parte do governo, não só tem que haver corpo a corpo no Senado, mas também tem que haver muita mobilização social, que não se limite aos convertidos, mas que também inclua converter aquelas pessoas que não estão ainda mobilizadas. A maior parte da classe trabalhadora não está engajada, não está mobilizada, não saiu às ruas em defesa da democracia, e é dela, da classe trabalhadora, que depende o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas e meses. Então, nós já estamos em processo de organização de um grande 1º de maio, que não vai ser um 1º de maio tradicional, vai ser uma grande manifestação da classe trabalhadora e do povo brasileiro em defesa da democracia e dos direitos sociais, contra o golpe, contra o golpismo, que a gente está convocando aqui no estado de São Paulo, por exemplo, ao Vale do Anhangabaú. Em cada cidade haverá atos também no 1º de maio, e a gente pretende que isso se repita em todo o país. As centrais sindicais, além disso, estão discutindo iniciativas próprias de dias de luta e paralisação. Vários movimentos sociais estão também convocando dias de luta e paralisação. A União Nacional dos Estudantes está fazendo a mesma coisa. A ideia é que nas universidades, em particular nas universidades federais, que sabem o que é que significou o governo Lula e Dilma e sabem o que vão perder, tá certo? Em caso de vitória dos golpistas, que se faça paralisações, que se façam mobilizações. A ideia é que a gente use esses próximos dias com um esforço muito intenso de mobilização da população contra o golpe. Portanto, a gente tem pela frente aí 3 momentos: esse momento de pressão sobre o Senado, momento de mobilização social, e também esse apelo, essa mensagem que a gente dirige ao governo no sentido de ele se recompor o seu ministério, não agir como se a batalha tivesse acabado. Pelo contrário, a batalha entrou numa nova fase em que a gente deve ser ainda mais audacioso, ainda mais firme. Como eu falei no início, a gente tem pela frente aí 3 etapas. Tem essa que vai até mais ou menos o dia 11 de maio, tem uma outra que deve se prolongar por até 180 dias, e tem uma que vem em seguida, entre a decisão que o Senado toma do julgamento e as eleições de 2018. Né? Na primeira etapa, deve ser feito aquilo que eu já falei. Na segunda etapa, não está claro, porque depende do que vai ser o resultado do dia 11 de maio. Evidentemente, se eles ganharem a votação, se o golpismo prevalecer, a luta vai continuar. Ou seja, a mobilização contra o golpismo não se encerra caso o golpismo vença no Senado no dia 11 de maio. Pelo contrário, ela tem que se acentuar. E a gente vai estar diante de um debate que a esquerda brasileira vai ter que fazer sobre como agir, tá certo? Qual deve ser a conduta, se a gente deve se concentrar na batalha e no julgamento do Senado, se a gente deve fazer uma mobilização no sentido de se devolver ao povo brasileiro a decisão sobre quem ocupa a presidência da República. Há um debate que se iniciou e que, na opinião da Frente Brasil Popular, na opinião da imensa maioria das organizações da Frente Povo Sem Medo, na opinião da CUT, na opinião do PT, na opinião do Movimento Sem Terra, da UNE, do PCdoB, é um debate para ser feito depois do dia 11 de maio, e não antes do dia 11 de maio. Ou seja, o nosso esforço até o dia 11 de maio tem que ser inequívoco, segurar muito firme a bandeira da legalidade, da legitimidade da presidenta Dilma Rousseff, do governo vitorioso de 2014, e à luz do que ocorreu no dia 11 de maio, a gente vai calibrar as nossas posições, a nossa mobilização, mas tendo uma questão clara. Quer dizer, nós não vamos deixar que o governo golpista conclua um mandato para o qual ele não foi eleito. Portanto, nós vamos fazer de tudo o que tiver a nosso alcance para se jogar contra os golpistas e, caso nós ganhemos no dia 11 de maio, nenhuma ilusão. O impeachment pode ser derrotado, mas o golpismo vai continuar na rua, porque faz parte do DNA das elites brasileiras e elas estão decididas a fazer um ajuste de conta conosco e nós seremos forçados e obrigados a continuar travando essa batalha
com o golpismo, em defesa da democracia e principalmente em defesa de transformações profundas na sociedade brasileira.